Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a paz do eterno Deus que instituiu o matrimônio e a família alcance a vida conjugal e familiar de todos aqueles que se tornaram parceiro do canal, mas que essa mesma paz também alcance a você que me assiste pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira. Estou atualmente na cidade de Matões do Norte, pastoreando a Igreja Assembleia de Deus pela graça do Altíssimo Deus. Nós também fazemos parte de uma comissão da CEADEMA chamada Comissão da Família. Sendo assim, nós trabalhamos na área da família, tanto em aconselhamento como palestra para casais. E Deus tem nos dado a oportunidade de também celebrarmos cerimônias de casamento. Para mim tem sido uma honra da parte do Altíssimo Deus ele me conceder esta oportunidade. Na última cerimônia de casamento que nós celebramos, algo diferente aconteceu que me chamou a atenção e que é de suma importância também nós falarmos, mas também depois que terminou, algumas pessoas começaram a me chamar e perguntar: pastor, o senhor acha que não foi muito duro com essa palavra, uma vez que os pais da esposa, da futura esposa, estavam ali no momento, os pais da noiva e os familiares do noivo? Eu creio que não e vou explicar por quê. Mas primeiro eu quero falar sobre o tema. Para poder casar, precisa se divorciar dos pais. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque ele é praticamente baseado naquilo que eu falei. Existem muitos casais que casam, mas não se divorciam dos seus próprios pais para viver a vida conjugal, a qual Deus determinou em Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. O que isso você quer dizer, pastor Ezequiel? Você pode estar perguntando aí. Quero dizer o seguinte: na cerimônia de casamento, nessa última que nós celebramos, eu falei para a futura esposa e também para o futuro esposo que eles não devem mais se apoiar nos seus próprios pais. Um deve se apoiar ao outro. E eu falei no momento para a noiva ali, na cerimônia de casamento, que ela agora não deveria se apoiar aos seus pais. O dever dela era se apoiar aos esposos. E se acontecesse algum conflito entre os dois, ela jamais deveria procurar a mãe dela ou o pai dela, e sim tentar resolver entre os dois. E por que eu estou dizendo isso? Porque acontece de muitos casais partir para o casamento já divorciado, por consequência dos pais que se intrometem na vida conjugal dos filhos. Tem muito filho que é paparicado pela mãe e pelo pai, e quando ele vem a contrair o matrimônio, ele não sai debaixo da saia da sua mãe. Tudo que acontece no relacionamento conjugal, ele vai contra para a mãe. Ele vai contra para a mãe dele. Consequentemente, vai criar ali uma inimizade entre a mãe dele e a sua nora. Por quê? Porque a mãe tem espírito protetor. A mãe vai fazer de tudo para proteger o seu filho. Se houve um conflito ali naquele momento, se houve uma situação ali naquele momento, em que ambos discutiram ali, e aí ela disse alguma coisa para o seu esposo, o esposo corre e vai contar para a mãe. Consequentemente, essa mãe vai contar também para o pai do marido, né? Eu espero que você esteja entendendo aí. E aí toda a família vai saber. E às vezes, e muitas das vezes, as coisas é tão pequenininha que cria entre a nora e a sogra uma barreira muito grande, uma inimizade muito grande, por consequência da falta de vigilância e de sabedoria do próprio esposo, do próprio filho. Ou seja, isso muitas das vezes pode acontecer no relacionamento conjugal. E quantos casais estão se divorciando por consequência disso? O filho não sai debaixo da saia da sua própria mãe. A filha não sai debaixo da barra
da sua própria mãe, da saia da sua própria mãe. Ambos não conseguiram deixar pai e mãe dentro desse processo para viver a vida conjugal. Nesse último casamento que nós realizamos, eu falava sobre isso para a jovem que estava contraindo o matrimônio. Eu disse para ela: você agora não pode se apoiar aos seus pais. É claro, olhe para cá. É claro que a mãe pode dar um conselho, pode. Os pais podem dar um conselho, pode. Mas o casal precisa avaliar o conselho que eles estão tomando para si naquele momento, para que não venham prejudicar o casamento. Porque eu disse antes, a mãe muitas das vezes, os pais muitas das vezes têm aquele desejo de proteção. Eles são muitos protetores. E quando acontece alguma coisa com o filho, a mãe quer proteger o filho de alguma situação, ela não vai ter sabedoria suficiente para ignorar aquela situação, para tolerar aquela situação, para ser paciente naquela situação, pode colocar o filho contra a sua própria esposa, e que é a sua nora. E quando nós falávamos lá, eu dizia para os pais: olha, a partir de hoje, você precisa usar de sabedoria quando a sua filha trouxer alguma questão para você. Eu também disse para a própria menina que estava contraindo o matrimônio que ela precisava ser sábia o suficientemente para tentar resolver os questionamentos, os conflitos entre os dois. Era isso que eu disse naquele momento, e com isso eu fui muito criticado. Por quê? Porque para algumas pessoas eles acharam que eu fui duro naquele momento, porque os pais da noiva estavam ali próximos. E nós, como pastores, nós precisamos compreender que muito casamento tem estado aí, vamos dizer, já a ponto de se destruir, porque nós, no momento da cerimônia, não explicamos algumas coisas que se faz necessário o pastor da igreja, por conhecer, e principalmente por conhecer ali aqueles que eles estão a casar naquele momento, não explica. E com isso traz grande prejuízo para o relacionamento conjugal. Por esse motivo eu fui chamado muito a atenção, porque eu falei para ela, eu disse claramente para ela: a partir de hoje, o seu pai, a sua mãe, eles passaram a ser não família, mas membro da família. A família agora é o seu esposo. E disse também para o próprio rapaz que estava ali contraindo o matrimônio: a partir de agora, quem é família para você é a sua esposa, e você não pode se deixar levar por conselhos que possam prejudicar o relacionamento conjugal dos dois. Por isso que eu estou trazendo esse tema: para poder casar, precisa se divorciar dos pais. Se você que contraiu o matrimônio não pediu divórcio dos seus pais, vai trazer prejuízo para o teu relacionamento conjugal. Eu não estou falando aqui, e volto mais uma vez a repetir, quando em Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Ele não está dizendo que o homem ou a mulher deve abandonar os seus pais. Não, ele não está dizendo isso, e nem eu estou afirmando isso. Mas eu quero dizer que você, filho, não deve agora, por qualquer coisa que acontece dentro do lar, levar para a mãe. Consequentemente, a sua mãe vai ficar com raiva da sua esposa, porque ela tem um espírito protetor, ela vai querer te proteger. Você precisa ser sábio. Você, como filho, deve conhecer como é o comportamento, o temperamento, a personalidade dos teus pais. E se você conhece, você vai entender que algumas coisas que você vai levar para ele ou para ela vai trazer prejuízo para o relacionamento conjugal. Então, na maioria das vezes que eu vou realizar um casamento, eu digo logo: a partir de agora, os seus pais passam a ser parente. Eu não sei se eu falei antes, né? Passam a ser parente. Família é agora a tua esposa, é agora o teu esposo. Deixa eu contar uma coisa para você que eu já falei aqui no canal. Há pouco tempo eu fui na casa da minha filha. Eu tenho uma neta e um neto que eu amo muito. E quando eu cheguei lá,
o meu genro disciplinou a minha netinha, disse lá umas coisinhas, botou ela lá de castigo. Eu fiquei com tanta pena como um avô, deu vontade de eu intervir, mas eu não fiz isso, porque quem é pai é ele, eu sou avô, claro que sim, mas ele é pai, ele tem um dever de corrigir, ele tem dever de colocar as coisas no devido lugar. Outra coisa, ele disse uma certa situação lá para minha filha, que eu não gostei, deu vontade de eu entrar na história, mas eu me segurei aqui, me segurei, por quê? Porque eu entendo que a partir do momento que ela contraiu o matrimônio com ele, é responsabilidade dele em todo o andamento da vida dela, bem como também da vida dentro do lar, socialmente e conjugalmente. É assim que eu entendo. Agora, não é fácil não. Não é fácil você ouvir o seu genro dizer alguma coisa para a sua filha e você não querer se intervir na história. Que o Deus eterno te abençoe. Eu espero que você tenha entendido. Algumas pessoas me chamaram, pastor Ezequiel, você disse isso lá na frente, da frente dos pais da menina, não houve um constrangimento? Não, eu não fiz para constranger ninguém, eu fiz para orientá-lo, bem como o pai dela não vir se intrometer, bem como também ela não levar coisa para os pais, para que de repente os pais criem uma raiva do esposo dela, ou os pais do esposo criam uma raiva da esposa dele. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.